Em um voo lotado, o silêncio elegante da primeira classe foi rompido por um choro insistente que ninguém conseguia acalmar. Passageiros incomodados, tripulação exausta e um pai desesperado formaram um cenário de tensão crescente a cada minuto. Quando tudo parecia perdido, uma figura improvável surgiu com uma atitude simples, mas poderosa, capaz de mudar o rumo da viagem. O que aconteceu a seguir provou que, às vezes, a vida escreve seus milagres nos momentos mais inesperados. Antes de acompanhar esse relato emocionante, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias que tocam o coração. A atmosfera rarefeita da primeira classe, geralmente um santuário de silêncio e discrição, estava irremediavelmente quebrada. Entre as poltronas de couro macio e o tilintar contido de taças de champanhe, um choro agudo e incessante rasgava o ar, perfurando a tranquilidade como uma adaga. Era Gabriel, um bebê de apenas 3 meses, e seu lamento parecia ecoar a dor de um mundo inteiro. Arthur Vasconcelos, seu pai, um homem acostumado a comandar impérios com um simples aceno de cabeça, sentia-se naquele momento o mais patético dos mortais. Viúvo desde o nascimento do pequeno, Arthur havia tentado de tudo: a mamadeira aquecida, a fralda trocada com mãos trêmulas, a chupeta insistentemente oferecida, até mesmo canções de ninar desafinadas que ele mal se lembrava. Nada funcionava. O rosto do bebê estava vermelho, as pequenas mãos agitavam-se no ar, e o som de seu desespero parecia amplificado pela altura e pela impotência de todos ao redor. Os olhares dos outros passageiros, antes curiosos, agora carregavam uma mistura de impaciência e censura velada. As comissárias, treinadas para lidar com as mais diversas emergências, pareciam perdidas, suas tentativas de auxiliar o milionário esbarrando na barreira de um choro que não dava trégua. Arthur sentia o suor frio escorrer pela testa, a angústia apertando seu peito. Ele podia fechar negócios de milhões de euros, mas não conseguia acalmar o próprio filho. Na classe econômica, algumas fileiras de distância, Helena observava a cena com o coração apertado. Sua pequena Sofia, de 4 anos, dormia tranquilamente. Ao seu lado, um anjo em meio ao caos aéreo. Helena, mãe solteira, carregava consigo não apenas a filha, mas uma bagagem de experiências que a ensinara a ler nas entrelinhas do desespero infantil. Ela reconhecia naquele choro algo que transcende instruções de manuais ou a lógica dos negócios, uma necessidade pura, primal, que exigia instinto, não técnica. O som do bebê, tão próximo daquele que um dia fora o choro de sua própria, Sofia despertava nela uma empatia avassaladora. As horas se arrastavam e o desespero de Arthur era quase palpável. O choro de Gabriel não diminuía, apenas mudava de tom, de agudo para rouco, mas mantinha a mesma intensidade dilacerante. Helena não suportou mais. Sentiu um impulso incontrolável, uma voz interior que lhe dizia para agir. Com um nó na garganta, desamarrou o cinto, levantou-se e, com passos firmes mas hesitantes, dirigiu-se à primeira classe. Uma das comissárias tentou interceptá-la, mas Helena, com um olhar determinado, pediu permissão para tentar acalmar a criança. Arthur, com os olhos marejados de cansaço e frustração, olhou para aquela mulher simples com roupas modestas e um brilho incomum nos olhos. Dividido entre o orgulho ferido de um homem que nunca pedia ajuda e o desespero de um pai exausto, ele assentiu com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Quando o pequeno Gabriel foi entregue aos braços de Helena, algo mágico aconteceu. Ela não fez movimentos bruscos, nem tentou forçar uma mamadeira. Em vez disso, ofereceu calor, um ritmo natural de balanço suave e uma canção de ninar que sua avó lhe ensinara, uma melodia antiga e cheia de ternura. O choro, antes ensurdecedor, começou a diminuir, transformando-se em soluços, depois em resmungos espaçados. Os olhinhos de Gabriel, antes arregalados de aflição, começaram a se fechar. A cabine inteira, que antes parecia prender a respiração, testemunhou o que muitos chamariam de milagre. O bebê adormeceu tranquilo, agarrado ao peito da desconhecida, um pequeno ser finalmente em paz, a 30 mil pés de altura.
Um suspiro coletivo de alívio percorreu o avião, e Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma ponta de esperança. O pouso em Paris foi suave, mas a tensão que pairava no ar desde o início do voo só se dissipou completamente quando o avião tocou o solo. Gabriel, ainda adormecido nos braços de Helena, parecia um pequeno anjo, alheio ao drama que protagonizara. Arthur, com um misto de alívio e gratidão, observava a cena, incapaz de desviar o olhar da mulher que, com um gesto simples, havia restaurado a paz em sua vida e na de seu filho. Quando a aeronave parou e os passageiros começaram a se movimentar, Helena gentilmente entregou Gabriel de volta ao pai. Os olhos de Arthur encontraram os dela, e por um instante as palavras pareceram desnecessárias. Havia um agradecimento silencioso, profundo, que transcendia qualquer formalidade. Ele sentiu que não poderia simplesmente agradecer e seguir em frente como faria com qualquer outra pessoa. Aquela mulher, com sua aura de calma e sua canção de ninar, havia tocado algo em seu coração que ele pensava estar dormente desde a partida de sua esposa. Senhora. Arthur começou, a voz um pouco rouca pela emoção. Eu não sei como agradecer. O que a senhora fez por meu filho é inestimável. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu tenho uma proposta. Sei que pode parecer loucura, mas eu preciso de alguém para cuidar de Gabriel. Alguém que o entenda como a senhora entende. Ofereço um salário justo, moradia e segurança para sua filha também. Por favor, pense nisso. Helena ficou atônita. A proposta era insana, vinda de um homem que ela mal conhecia, em circunstâncias tão inusitadas. Mas ao mesmo tempo fazia um sentido estranho. Sua vida era uma luta constante, equilibrando bicos e a criação de Sofia, sempre à beira da instabilidade. Aquela oferta representava uma chance de dar à filha a segurança que ela tanto desejava. Senhor Vasconcelos, ela respondeu, a voz firme apesar da surpresa. Eu aceito, mas com uma condição. Será um período de experiência. Se não funcionar, se não for o melhor para Gabriel ou para minha Sofia, eu me sentirei livre para partir. Arthur, surpreso pela sua determinação, assentiu prontamente. Poucos dias depois, Helena e Sofia cruzavam os portões imponentes da mansão Vasconcelos. O lugar era grandioso, luxuoso, mas exalava uma frieza que parecia ter se infiltrado em cada cômodo. Os corredores eram silenciosos demais, os jardins, impecavelmente cuidados, pareciam não ter vida. No entanto, com a chegada delas, a atmosfera começou a mudar. Helena, com sua simplicidade e seu jeito acolhedor, trouxe rotinas que a mansão jamais conhecera. Refeições caseiras preparadas com carinho, passeios despretensiosos pelo jardim e histórias contadas em voz baixa antes de dormir. Gabriel, antes um bebê agitado e choroso, transformou-se. Sob os cuidados de Helena, ele se tornou sereno, seus sorrisos eram mais frequentes e o choro, quando vinha, era facilmente acalmado. Sofia, por sua vez, floresceu. A menina, que antes conhecia apenas a instabilidade de lares temporários e a ausência de um pai, encontrou na mansão um espaço para brincar, para correr livremente e, com a inocência da infância, passou a chamar Gabriel de irmãozinho. Arthur, antes viciado em negócios e em sua rotina de trabalho incessante, começou a descobrir a alegria de chegar em casa e participar da rotina dos pequenos, observando, com um calor no peito, a nova vida que Helena havia trazido para seu larga mansão. Antes um monumento à solidão de Arthur, começou a pulsar com uma nova energia. Os risos de Sofia ecoavam pelos corredores, e os balbucios de Gabriel preenchiam o silêncio que antes era opressor. Arthur, no início, observava tudo com uma certa distância, como se ainda estivesse acostumado a ser um mero espectador da própria vida. Mas Helena, com sua presença suave e constante, o puxava para o centro daquele novo universo familiar. Ela o incentivava a participar dos momentos simples, a sentar-se à mesa para as refeições, a ler uma história para as crianças antes de dormir, a passear com eles pelo jardim. Pequenos gestos que, somados, começaram a desmantelar as barreiras que ele havia erguido em torno de si,
após a perda da esposa. Arthur percebeu que a alegria não estava apenas nos negócios bem-sucedidos ou nas fortunas acumuladas, mas na simplicidade de ver seus filhos felizes, na melodia de uma canção de ninar e no cheiro de comida caseira. Com o tempo, os laços entre Arthur e Helena ultrapassaram a formalidade de uma relação empregador-empregada. As conversas noturnas, que começaram com assuntos triviais sobre as crianças, foram se aprofundando. Ele falava da solidão que o corroía desde a partida de sua esposa, da culpa por sentir-se incapaz de preencher o vazio deixado por ela na vida de Gabriel. Helena, por sua vez, compartilhava os desafios de criar Sofia sozinha, as inseguranças, os medos, mas também a força inabalável que a maternidade lhe dera. Naquelas trocas sinceras, eles descobriram afinidades, dores semelhantes e uma compreensão mútua que se tornava cada vez mais profunda. A atração entre eles cresceu silenciosa, quase imperceptível, como uma flor que desabrocha lentamente, escondida à sombra de uma grande árvore. Era um sentimento que se manifestava em olhares demorados, em sorrisos cúmplices, no toque acidental de mãos que provocavam um arrepio. Arthur admirava a resiliência de Helena, sua capacidade de encontrar beleza na simplicidade e sua força para enfrentar as adversidades. Helena, por sua vez, via em Arthur não apenas um milionário, mas um homem vulnerável, um pai dedicado que, apesar de sua riqueza, ansiava por amor e companhia. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, eles estavam sentados no jardim, sob o manto estrelado de Paris. O silêncio era preenchido apenas pelo canto dos grilos e pela brisa suave que balançava as folhas das árvores. Arthur virou-se para Helena, e seus olhos encontraram os dela. Não havia palavras, apenas a intensidade de um momento que se tornara inevitável. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, um toque hesitante, mas carregado de uma promessa não dita. O primeiro beijo foi tímido, quase um sussurro, mas incendiou uma chama que ambos haviam acreditado estar extinta. Naquele instante, sob o céu estrelado, a mansão Vasconcelos deixou de ser apenas uma casa para se tornar um lar, e dois corações solitários encontraram um no outro a esperança de um novo começo. Aquele primeiro beijo marcou um ponto de virada, um selo silencioso para o que ambos já sentiam. A partir daquele momento, a relação entre Arthur e Helena se aprofundou, ganhando novas camadas de intimidade e cumplicidade. Os olhares se tornaram mais longos, os toques mais frequentes e as conversas, antes repletas de cautela, agora fluíam com uma liberdade que só a confiança mútua podia proporcionar. Eles se permitiram sonhar com um futuro juntos, um futuro onde a mansão não seria apenas um lar para as crianças, mas um refúgio para o amor que estava florescendo. Gabriel e Sofia, com a pureza da infância, já os viam como uma família. Sofia chamava Arthur de meu papai Arthur, e Gabriel, com seus balbucios, buscava o colo de Helena com a mesma naturalidade com que buscava o de seu pai biológico. A felicidade parecia ter se instalado de vez na vida de todos, e Arthur, pela primeira vez em anos, sentia-se completo. No entanto, a vida, como uma boa telenovela, guarda suas reviravoltas. A felicidade plena é muitas vezes um convite para a chegada de desafios inesperados. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma sombra do passado de Arthur começou a se mover nas entrelinhas, uma figura distante que até então parecia esquecida. Era Lúcia, uma tia de Arthur por parte de pai, uma mulher ambiciosa e calculista que sempre observara a fortuna da família Vasconcelos com um interesse nada disfarçado. Lúcia nunca teve uma relação próxima com Arthur, e a perda de sua esposa e a subsequente fragilidade emocional do sobrinho, somadas à presença de um bebê herdeiro, acenderam nela uma chama de cobiça. A notícia de que uma mulher simples e sua filha haviam se mudado para a mansão e que Arthur parecia estar desenvolvendo sentimentos por ela, chegou aos ouvidos de Lúcia como um alerta. Para ela, Helena representava uma ameaça direta à sua possível fatia da herança, caso algo acontecesse a Arthur ou a Gabriel.
Movida por interesses financeiros e por uma visão distorcida do que seria adequado para a família Vasconcelos, Lúcia decidiu agir. Sem qualquer aviso prévio, Arthur recebeu uma intimação judicial. Seu coração gelou ao ler o conteúdo. Lúcia havia entrado com um pedido judicial para obter a guarda de Gabriel, alegando que Arthur não tinha condições emocionais de criar o filho. A acusação pesava ainda mais porque a presença de Helena na mansão, sem nenhum vínculo formal com Arthur além do de cuidadora, era usada como prova de sua suposta instabilidade e irresponsabilidade. Lúcia argumentava que a criança precisava de um ambiente familiar tradicional e estruturado, e que a situação atual era inadequada e prejudicial ao bem-estar do bebê. A notícia caiu como uma bomba na mansão. A alegria que havia florescido, com tanto esforço, ameaçava desmoronar. Arthur sentiu a raiva e o medo se misturarem. Medo de perder Gabriel, medo de que toda a felicidade que havia construído com Helena fosse arrancada dele. Helena, por sua vez, sentiu um aperto no peito. Sabia que sua presença, que para eles era fonte de amor, poderia ser usada contra Arthur e, consequentemente, contra o futuro daquela família que ela tanto amava. O juiz havia exigido provas concretas de que aquela nova família podia oferecer estabilidade e amor. O desafio era imenso, e o destino de Gabriel, de Sofia e do amor de Arthur e Helena estava agora nas mãos da justiça. A intimação judicial lançou uma sombra pesada sobre a mansão. O riso das crianças, embora ainda presente, parecia mais distante, e a preocupação estampava-se nos rostos de Arthur e Helena. A ameaça de perder Gabriel, de ver a família que eles estavam construindo ser desfeita por uma manobra legal, era um golpe duro. Arthur, acostumado a batalhas corporativas, sentia-se impotente diante de uma luta que envolvia o coração e a vida de seu filho. Helena, por sua vez, sentia-se culpada, temendo que sua presença, por mais amorosa que fosse, pudesse ser o calcanhar de Aquiles de Arthur. Não podemos deixar que ela vença, Arthur disse a Helena uma noite, a voz carregada de determinação. Gabriel é meu filho, e você é a melhor mãe que ele poderia ter. Não vou permitir que Lúcia destrua o que construímos. Helena, com a mão no ombro dele, ofereceu-lhe um apoio silencioso, mas inabalável. Juntos, eles decidiram lutar. Preparação para o tribunal foi exaustiva. Advogados foram contratados, documentos foram reunidos e depoimentos foram solicitados. Lúcia, com sua postura altiva e seu discurso afiado, tentava pintar um quadro de Arthur como um pai negligente e emocionalmente instável, e de Helena como uma oportunista. Ela usava a ausência de um vínculo formal entre Arthur e Helena e a origem humilde desta, como argumentos para desqualificar a capacidade de Arthur de criar Gabriel. O dia do julgamento chegou, carregado de tensão e ansiedade. O tribunal estava lotado, com a imprensa ávida por detalhes do drama familiar do milionário. Arthur e Helena sentaram-se lado a lado, as mãos discretamente entrelaçadas sob a mesa, buscando força um no outro. Lúcia, com um sorriso presunçoso, observava-os do outro lado da sala. O depoimento de Sofia foi o primeiro a quebrar a atmosfera pesada do tribunal. A menina, com seus olhos grandes e inocentes, sentou-se diante do juiz, que a tratou com extrema delicadeza. Quando perguntada sobre Arthur, Sofia, sem hesitação e com a pureza que só uma criança possui, declarou: "O papai Arthur é o melhor papai do mundo. Ele me conta histórias, brinca comigo e cuida do Gabriel. Ele é muito legal." Suas palavras, simples e sinceras, tocaram a todos na sala, arrancando sorrisos e alguns suspiros emocionados. O juiz, visivelmente comovido, anotou cada palavra. Em seguida foi a vez de Gabriel. Pequeno demais para falar, o bebê foi levado ao tribunal nos braços de Helena. Lúcia e seu advogado tentaram argumentar que a criança não poderia depor, mas o juiz, curioso, permitiu que Helena o segurasse diante da corte. Enquanto Lúcia tentava desqualificar a relação de Helena com Gabriel, o bebê, como se compreendesse a gravidade do momento, estendeu seus pequenos braços em direção a Helena, buscando seu colo com um sorriso. Foi um gesto simples, mas poderoso, que desmontou qualquer argumento sobre a falta de vínculo.
Aquele pequeno ser, em sua inocência, havia escolhido sua mãe de coração diante de todos. Testemunhas foram chamadas. Médicos que atestaram a melhora na saúde e no desenvolvimento de Gabriel desde a chegada de Helena. Vizinhos que relataram a transformação visível na mansão e na vida de Arthur. E até mesmo funcionários da casa que descreveram o ambiente amoroso e acolhedor que Helena havia criado. Todos os depoimentos convergiam para um único ponto. A chegada de Helena havia trazido estabilidade, amor e felicidade para a vida de Arthur e de seus filhos. O juiz, um homem de semblante sério, mas com um coração sensível, ouviu atentamente cada palavra, observou cada gesto. Ao final dos depoimentos, ele fez uma pausa, olhando para Arthur, Helena e as crianças. A decisão estava em suas mãos. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve balançar do martelo do juiz sobre a mesa. Os olhos de Arthur e Helena estavam fixos nele, cada batida do coração ecoando a ansiedade que os consumia. Lúcia, por sua vez, mantinha uma expressão de arrogância, convencida de que a justiça estaria ao seu lado. O juiz pigarreou, ajustou os óculos e começou a falar, sua voz grave preenchendo o ambiente. Após analisar todas as provas, os depoimentos e, acima de tudo, observar a interação entre as partes envolvidas, cheguei à minha decisão. Ele fez uma pausa dramática e Arthur sentiu o ar faltar em seus pulmões. A senhora Lúcia Vasconcelos apresentou argumentos baseados em formalidades e em uma visão que, a meu ver, não reflete a realidade do bem-estar da criança. Os olhos de Lúcia se arregalaram e seu sorriso presunçoso vacilou. O juiz continuou, sua voz ganhando um tom mais firme e, ao mesmo tempo, emocionado. O que testemunhei hoje, especialmente através do depoimento sincero da pequena Sofia e do gesto espontâneo do bebê Gabriel, é a formação de uma família. Um lar construído não por laços de sangue exclusivos ou por convenções sociais, mas por amor, cuidado e dedicação. A transformação na vida do Sr. Arthur Vasconcelos e principalmente no desenvolvimento do pequeno Gabriel é inegável e foi amplamente comprovada. Ele olhou diretamente para Arthur e Helena. Fica claro para este tribunal que o Sr. Arthur Vasconcelos, com o apoio e a presença da Sra. Helena, oferece um ambiente estável, amoroso e propício ao desenvolvimento saudável de seu filho. A presença da Sra. Helena, longe de ser um fator de instabilidade, demonstrou ser um pilar fundamental para a felicidade desta família. Finalmente, a sentença. Diante do exposto, este tribunal rejeita o pedido de guarda da Sra. Lúcia Vasconcelos e confirma a guarda do menor Gabriel Vasconcelos ao seu pai biológico, Sr. Arthur Vasconcelos. Recomendo, inclusive, que a família continue a fortalecer os laços que tão visivelmente os unem. Um suspiro de alívio coletivo percorreu a sala. Arthur e Helena se abraçaram, as lágrimas escorrendo por seus rostos, uma mistura de alívio e gratidão. Lúcia, com o rosto contorcido em fúria, levantou-se abruptamente e saiu da sala, derrotada. Aquele episódio, que poderia ter sido o fim do sonho de Arthur e Helena, transformou-se em uma demonstração inquestionável de união e amor. A batalha judicial, travada em público, apenas solidificou os alicerces daquela nova família. Eles haviam provado, não apenas para o juiz, mas para si mesmos e para o mundo, que o amor verdadeiro transcende títulos, fortunas e formalidades. Nos meses que se seguiram, a mansão Vasconcelos nunca mais foi a mesma. O ar frio e silencioso foi substituído por uma atmosfera vibrante de amor e alegria. Gabriel crescia feliz, e Sofia, com a segurança de um lar e de um pai amoroso, florescia a cada dia. A vitória no tribunal foi um marco, mas a verdadeira celebração estava na vida cotidiana, nos pequenos momentos de felicidade compartilhados. 2 anos se passaram desde aquele dia decisivo. A família estava mais forte do que nunca, e Arthur e Helena sabiam que era hora de dar os próximos passos para selar de vez o destino que os unira. 2 anos haviam se passado desde a vitória no tribunal,
e a vida na mansão Vasconcelos era um testemunho vivo do poder do amor e da resiliência. Gabriel, que antes era um bebê choroso e inquieto, agora era um menino de 2 anos, cheio de energia e sorrisos, chamando Helena de mamãe, com a naturalidade de quem sempre a conheceu. Sofia, com seus 6 anos, era uma menina alegre e segura, que tinha em Arthur não apenas um pai, mas um herói, e em Gabriel, um irmãozinho inseparável. A mansão, antes um símbolo da solidão de Arthur, era agora um lar vibrante, repleto, de risadas, brinquedos espalhados e o cheiro reconfortante de comida caseira. Arthur e Helena haviam construído uma rotina que girava em torno das crianças, mas que também abria espaço para o florescimento de seu próprio amor. As conversas noturnas no jardim, sob o céu estrelado, haviam se tornado um ritual, momentos preciosos onde compartilhavam seus sonhos, medos e a certeza de que haviam encontrado um no outro a peça que faltava em suas vidas. A decisão de formalizar a união e o amor que os ligava veio de forma natural, quase inevitável. Não era apenas sobre eles, mas sobre a família que haviam construído. Arthur queria dar a Helena o reconhecimento e a segurança que ela merecia, e a Sofia a certeza de que aquele lar era permanente. Em uma tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam no jardim, Arthur se ajoelhou diante de Helena, um anel de safira brilhando em sua mão. Helena, ele disse, a voz embargada pela emoção, você trouxe luz para a minha vida e para a vida dos meus filhos. Você me ensinou o verdadeiro significado de lar e de família. Quer se casar comigo e ser minha esposa, minha parceira, a mãe dos nossos filhos para sempre? As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Ela não precisou pensar. Sim, Arthur, sim, ela respondeu, abraçando-o com toda a força de seu ser. O beijo que se seguiu foi um selo de promessa, de um futuro construído sobre o amor e a superação. Mas antes do casamento, havia outro passo importante a ser dado. Arthur e Helena decidiram oficializar a adoção de Sofia. Para Arthur, Sofia já era sua filha em todos os sentidos, e ele queria que o mundo soubesse disso. O processo de adoção foi rápido e sem intercorrências, um contraste com a batalha judicial anterior. O juiz que havia rejeitado o pedido de Lúcia foi o mesmo que assinou os papéis, e seus olhos brilhavam com satisfação ao ver aquela família se unindo ainda mais. Sofia, ao entender que agora tinha um papel que dizia que Arthur era seu pai, abraçou-o com uma alegria contagiante. A cerimônia de casamento foi íntima e emocionante, realizada no mesmo jardim onde se beijaram pela primeira vez. Apenas os amigos mais próximos e alguns funcionários da mansão estavam presentes. Helena, deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, caminhou até Arthur, que a esperava no altar improvisado, com Gabriel no colo e Sofia ao seu lado. As crianças participaram ativamente, com Sofia jogando pétalas de flores e Gabriel, em um momento de pura fofura, estendendo a mãozinha para tocar o véu de Helena. Naquele dia, Arthur e Helena não apenas trocaram alianças, eles selaram um pacto de amor, de companheirismo e de família. O bebê que antes chorava inconsolável a 30.000 pés de altura, agora chamava Helena de mãe. A menina que sofrera abandono encontrara um lar sólido e um pai amoroso. E o milionário, que antes só conhecia contratos e cifras, descobrira que o amor se mede em gestos, não em fortunas. A noite da celebração foi um brinde à nova vida, à superação e à certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. A noite da celebração do casamento foi um espetáculo de luzes e risos no jardim da mansão. A música suave preenchia o ar, e os convidados brindavam a felicidade dos recém-casados. Arthur e Helena, de mãos dadas, observavam as crianças brincando, seus corações transbordando de uma alegria que parecia impossível de conter. Sofia, exausta de tanto correr, adormeceu no colo de Arthur, enquanto Gabriel, embalado pela melodia, aconchegava-se em Helena. Quando a última estrela cintilava no céu e os convidados já haviam partido, Arthur, Helena e as crianças, agora,
Adormecidas, se reuniram no jardim. A brisa noturna trazia consigo o perfume das flores, e o silêncio era preenchido apenas pelos pensamentos de gratidão e amor. Arthur sentou-se em um banco de pedra, com Sofia aninhada em seu peito, enquanto Helena, com Gabriel em seus braços, recostou a cabeça em seu ombro. Arthur quebrou o silêncio, sua voz suave, quase um sussurro. "Sabe, Helena", ele começou, "muitas vezes pensei que o verdadeiro milagre tinha sido apenas você ter acalmado o choro do Gabriel naquele voo. A 30.000 pés de altura, eu estava tão desesperado que qualquer alívio parecia um milagre." Ele fez uma pausa, acariciando os cabelos de Sofia. "Mas hoje, olhando para nós quatro, para a família que construímos, percebo que o milagre foi muito maior." Helena sorriu, seus olhos marejados de emoção. "Foi um milagre que nos uniu, Arthur. Mas o verdadeiro milagre é o que fizemos com essa união. Transformamos a solidão em lar, o medo em esperança." Arthur concordou, seus olhos fixos nas estrelas. "Exatamente. Eu vivia em uma mansão fria e silenciosa, cercado por riquezas, mas vazio por dentro. Gabriel estava perdido sem a mãe e eu, sem saber como ser pai. Você chegou, Helena, e trouxe consigo não apenas o dom de acalmar um bebê, mas o dom de amar, de cuidar, de transformar. Você transformou desconhecidos em família." Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela em um olhar profundo e cheio de amor. "Você trouxe a Sofia, que nos ensinou a alegria de ter uma filha, a pureza de um coração que se abre para o amor. E você, Helena, me ensinou que o amor não se mede em fortunas, mas em gestos, em carinho, em presença." Helena, com um nó na garganta, beijou a testa de Gabriel e depois a de Arthur. "Nós nos encontramos no momento certo, Arthur. Eu também estava buscando um lar, um porto seguro para Sofia e para mim, e encontrei muito mais do que jamais imaginei." O casal permaneceu ali por um longo tempo, embalando seus filhos, contemplando o céu estrelado. Naquele jardim, onde o primeiro beijo havia selado uma promessa, e onde agora celebravam a união de suas vidas, eles sentiam a plenitude de um amor que havia superado desafios, que havia transformado vidas e que prometia um futuro repleto de felicidade. O choro de um bebê em um avião havia sido o ponto de partida para uma história de amor e família que nem mesmo os mais otimistas roteiristas de telenovela poderiam prever. A jornada havia sido longa, mas cada passo valeu a pena, pois os levou a um destino onde o amor era a maior de todas as fortunas. A vida na mansão Vasconcelos se estabeleceu em uma rotina de felicidade e harmonia. Os dias eram preenchidos com as brincadeiras de Sofia e Gabriel, as refeições em família e os momentos de carinho que Arthur e Helena compartilhavam. A mansão, antes imponente e fria, agora irradiava calor e vida, um verdadeiro lar. Arthur, antes um workaholic inveterado, aprendeu a equilibrar sua vida profissional com a pessoal. Ele descobriu que o tempo passado com a família era tão valioso quanto qualquer negócio fechado. As reuniões de diretoria foram substituídas por piqueniques no jardim, e as viagens de negócios antes solitárias agora eram planejadas para incluir a família sempre que possível. Helena, por sua vez, abraçou seu papel de esposa e mãe com a mesma dedicação que a caracterizava. Ela gerenciava a casa com carinho, garantindo que o ambiente fosse sempre acolhedor e cheio de amor. Sofia e Gabriel cresciam felizes e saudáveis, inseparáveis como irmãos de sangue. Sofia, com sua inteligência precoce, ajudava Gabriel a descobrir o mundo, e ele, com sua doçura, a ensinava a ver a beleza nas pequenas coisas. A presença de Arthur em suas vidas era um pilar de segurança e amor, e Helena era a base, o coração que unia a todos. No entanto, mesmo em meio a tanta felicidade, a vida é feita de ciclos e novos desafios, por vezes, surgem de onde menos se espera. A família Vasconcelos havia se fortalecido na superação de uma batalha judicial. Mas o passado, por vezes, tem o hábito de ressurgir de formas inesperadas. Uma tarde, enquanto Arthur revisava alguns documentos em seu escritório, o telefone tocou. Era seu advogado com uma voz que denotava preocupação.
Arthur, tem uma notícia que pode ser um pouco delicada, ele começou. Recebemos uma notificação sobre um processo de inventário da sua falecida esposa, a mãe de Gabriel. Arthur franziu a testa. Inventário? Mas isso já foi resolvido. Há muito tempo. Os bens dela foram administrados e Gabriel é o único herdeiro. Sim, Arthur, mas parece que há uma cláusula no testamento que não foi totalmente esclarecida na época, explicou o advogado. É sobre um imóvel em particular, uma propriedade antiga de família na Toscana, na Itália. Pelo que entendi, há uma condição para que Gabriel possa herdar essa propriedade, e essa condição envolve a presença de um membro da família da sua falecida esposa para supervisionar a administração até que Gabriel atinja a maioridade. O coração de Arthur apertou. Ele sabia que a família de sua falecida esposa, embora respeitosa, sempre foi um tanto distante após a tragédia. Eles eram uma família tradicional, com raízes profundas na aristocracia italiana, e ele temia que essa supervisão pudesse trazer complicações. Quem seria esse membro da família? Arthur perguntou já, prevendo o pior. É a condessa Isabella Rossi, prima de primeiro grau da sua esposa, respondeu o advogado. Ela é conhecida por ser uma mulher de personalidade forte e com um grande senso de tradição. Parece que ela está vindo para Paris para discutir os termos e, potencialmente, se instalar na propriedade para cumprir a cláusula. A notícia caiu como um balde de água fria. Arthur sabia que a chegada da condessa Isabella poderia desestabilizar a paz que eles haviam conquistado com tanto esforço. Isabella era uma mulher que valorizava a linhagem e as convenções sociais acima de tudo, e a ideia de uma mulher simples como Helena e sua filha vivendo na mansão Vasconcelos certamente não se encaixaria em sua visão de família adequada para o herdeiro. A tranquilidade da mansão estava prestes a ser testada novamente, e Arthur sentiu que a luta pela felicidade de sua família estava longe de terminar. A notícia da chegada da condessa Isabella Rossi pairou sobre a mansão como uma nuvem escura. Arthur tentou disfarçar sua preocupação de Helena, mas ela, com sua sensibilidade aguçada, percebeu a mudança no semblante do marido. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, ela o confrontou gentilmente. Arthur, o que está acontecendo? Sinto que algo o preocupa, ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Arthur suspirou, sabendo que não podia esconder nada dela. Ele contou sobre a cláusula do testamento e a iminente chegada da condessa Isabella. Ela é uma mulher peculiar, Helena, muito ligada às tradições, à linhagem. Temo que nossa família, a forma como vivemos, não seja do agrado dela. Helena ouviu atentamente, seu coração apertado. Ela sabia que a sociedade de Arthur era diferente da sua, e que a presença de uma condessa italiana poderia trazer à tona preconceitos e julgamentos. Não se preocupe, Arthur, ela disse, segurando a mão dele. Nós somos uma família de verdade, e isso é o que importa. Não vamos deixar que ninguém nos desestabilize. Apesar das palavras de conforto, Helena sentiu um frio na barriga. Ela havia lutado tanto para construir um lar seguro para Sofia e Gabriel, e a ideia de que alguém pudesse questionar seu lugar ali a angustiava. Alguns dias depois, a condessa Isabella Rossi chegou. Ela desceu de um carro de luxo com uma postura impecável, vestindo um tailleur de alta costura e um olhar que parecia analisar cada detalhe ao seu redor. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados em um coque elegante, e seus olhos azuis, embora belos, carregavam uma frieza calculista. Arthur a recebeu na entrada da mansão, tentando manter a calma. Bem-vinda, Isabella, ele disse, oferecendo um beijo protocolar na bochecha. Arthur, ela respondeu, sua voz polida, mas com um tom de superioridade. Vejo que a mansão está diferente. Seus olhos varreram o hall de entrada, notando os desenhos infantis presos na geladeira da cozinha visível e os brinquedos discretamente guardados em um cesto. Helena apareceu com Gabriel no colo, e Sofia, curiosa, espiou por trás das pernas de sua mãe. Arthur fez as apresentações. Isabella, esta é minha esposa Helena, e estas são Sofia e Gabriel. Isabella ergueu uma sobrancelha,
um leve sorriso forçado brincando em seus lábios. Esposa? Oh, Arthur, que surpresa! Pensei que estivesse apenas com uma cuidadora. Seu olhar demorou-se em Helena, avaliando-a da cabeça aos pés e depois pousou em Sofia, com um ar de desaprovação. E esta é a filha da cuidadora, presumo. Apesar da indelicadeza, Helena manteve a compostura. Sou Helena Vasconcelos, condessa. E sim, sou a mãe de Sofia e esposa de Arthur. Ela enfatizou a palavra esposa com uma dignidade que surpreendeu Arthur e calou Isabela por um instante. Isabela recuperou-se rapidamente. Entendo. Bem, Arthur, teremos muito o que conversar sobre a administração da propriedade na Toscana e, claro, sobre o futuro de Gabriel. Seus olhos lançaram um olhar significativo para Helena, deixando claro que ela não a considerava parte da família que deveria cuidar dos interesses do herdeiro Vasconcelos. A tensão era palpável. Arthur sentiu a raiva borbulhar, mas sabia que precisava manter a calma pela família. Helena, com um sorriso gentil mas firme, apertou a mão de Arthur, transmitindo-lhe força. A condessa Isabela havia chegado, e com ela, uma nova batalha estava prestes a começar. Uma batalha não apenas por uma propriedade, mas pela aceitação e pelo reconhecimento da família que Arthur e Helena haviam construído com tanto amor. Os primeiros dias da condessa Isabela na mansão foram um teste de paciência para Arthur e Helena. Isabela, com sua elegância impecável e sua língua afiada, não perdia uma oportunidade de alfinetar Helena, questionando suas origens, suas escolhas e até mesmo sua capacidade de educar as crianças. Ela fazia comentários sutis sobre a simplicidade da decoração, a falta de refinamento dos hábitos e a inadequação de uma mulher como Helena para o papel de matriarca de uma família tão tradicional como os Vasconcelos. Helena, no entanto, mantinha a calma e a dignidade. Ela respondia com gentileza, mas com uma firmeza que desarmava a condessa. Não se deixava abalar pelas provocações, focando no amor e na harmonia de sua família. Arthur, por sua vez, defendia Helena com veemência, deixando claro para Isabela que Helena era sua esposa e que suas opiniões e seu modo de vida eram inegociáveis. Isabela, Helena é o coração desta casa. Ela trouxe vida, alegria e amor para Gabriel e para mim. Se você não consegue ver isso, o problema é seu, não dela, Arthur disse em uma ocasião, com a voz carregada de irritação. Isabela apenas sorria, um sorriso frio e calculista. Entendo. Arthur, vejo que está encantado. Mas não se esqueça de que Gabriel é um Vasconcelos e há certas responsabilidades e expectativas que vêm com esse nome. A propriedade na Toscana é um legado, e não posso permitir que seja administrada de forma leviana. A discussão sobre a propriedade na Toscana tornou-se o principal campo de batalha. Isabela insistia em se mudar para a Itália para supervisionar a administração, o que na verdade significava ter controle sobre os bens de Gabriel. Arthur, desconfiado de suas intenções, tentava adiar a decisão, buscando alternativas legais para proteger os interesses do filho. Enquanto os adultos travavam sua guerra silenciosa, as crianças, com sua inocência, eram um bálsamo para o ambiente tenso. Sofia, com sua perspicácia infantil, percebia a antipatia da condessa por sua mãe e tentava protegê-la à sua maneira. Gabriel, por sua vez, com sua doçura, era alheio às intrigas, buscando o carinho de todos, inclusive de Isabela, que por vezes se via desarmada pela pureza do menino. Um dia, Isabela pegou Gabriel no colo, algo raro, e o menino, com seus bracinhos, abraçou-a. Por um breve instante, um lampejo de ternura passou pelos olhos da condessa, mas foi rapidamente substituído pela sua habitual frieza. Helena, observando a cena, sentiu um misto de esperança e tristeza. Esperança de que o amor de Gabriel pudesse amolecer o coração de Isabela, e tristeza por ver a condessa tão presa em suas próprias convenções e preconceitos. Arthur, ciente de que a situação não poderia se arrastar por muito tempo, decidiu tomar uma atitude. Ele convocou uma reunião com seus advogados e com Isabela para discutir os termos da administração da propriedade.
Ele queria encontrar uma solução que garantisse a segurança financeira de Gabriel, mas que também protegesse sua família das interferências da condessa. Não vou permitir que essa situação desestabilize minha família, Isabela. Arthur declarou firmemente durante a reunião. Gabriel é meu filho, e seus interesses serão protegidos. Encontraremos uma forma de administrar a propriedade que não exija sua presença constante e que respeite a paz do meu lar. Isabela, percebendo a determinação de Arthur, recuou um pouco, mas não sem antes lançar um último olhar desafiador para Helena. A batalha pela Toscana e pela aceitação da família Vasconcelos estava longe de terminar, mas Arthur e Helena estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar qualquer adversidade que viesse. A reunião com os advogados foi tensa, mas produtiva. Arthur, com a ajuda de seus consultores jurídicos, apresentou uma proposta que visava proteger os interesses de Gabriel sem ceder totalmente ao controle de Isabela. A ideia era criar um conselho administrativo independente para a propriedade na Toscana, composto por profissionais de confiança, com Arthur como principal supervisor e Isabela como membro consultivo, mas sem poder de decisão unilateral. Isabela, a princípio, resistiu veementemente. Ela argumentava que a cláusula do testamento exigia um membro da família para a supervisão direta e que sua presença física na propriedade era indispensável. No entanto, os advogados de Arthur, munidos de argumentos legais sólidos, conseguiram demonstrar que a interpretação da cláusula poderia ser flexível, desde que os interesses do herdeiro fossem salvaguardados. Condessa, o objetivo principal do testamento é garantir o bem-estar e o futuro financeiro de Gabriel, explicou o advogado de Arthur. A presença de um conselho de especialistas, com a supervisão do pai, oferece uma garantia ainda maior do que a administração individual, por mais zelosa que seja. Ainda relutante, Isabela percebeu que suas opções eram limitadas. Enfrentar Arthur em uma nova batalha judicial seria custoso e desgastante, e a chance de vitória era incerta, especialmente após a derrota anterior sobre a guarda de Gabriel. Com um suspiro de resignação, ela finalmente concordou com a proposta, mas não sem antes impor algumas condições, como relatórios financeiros detalhados e visitas periódicas à propriedade. Apesar da vitória parcial, a presença de Isabela na mansão continuava a ser uma fonte de desconforto. Ela não havia mudado sua postura em relação a Helena, e seus comentários ácidos, embora menos frequentes, ainda eram proferidos com um ar de superioridade. Helena, por sua vez, continuava a enfrentá-la com serenidade, provando que a verdadeira nobreza estava na alma, não no título. As crianças, no entanto, pareciam ter um efeito peculiar sobre Isabela. Sofia, com sua curiosidade infantil, tentava interagir com a condessa, fazendo perguntas sobre a Itália e sobre a família de sua mamãe biológica, como ela chamava a falecida esposa de Arthur. Isabela, por vezes, respondia com um tom mais suave, compartilhando histórias de sua juventude na Toscana. Gabriel, com sua doçura, era ainda mais eficaz. Ele buscava o colo de Isabela, oferecia-lhe seus brinquedos e, com seus sorrisos inocentes, conseguia arrancar da condessa um carinho que ela parecia relutante em demonstrar. Arthur observava essas interações com uma ponta de esperança. Ele sabia que Isabela era uma mulher complexa, marcada por suas próprias expectativas e tradições, mas talvez, apenas talvez, o amor e a inocência das crianças pudessem amolecer seu coração. Uma noite, enquanto Isabela contava uma história, para Gabriel, que estava aninhado em seu colo, Helena entrou na sala. Isabela, ao vê-la, tentou retomar sua postura fria, mas Gabriel, com um sorriso, apontou para Helena e disse: "Mamãe!" Isabela olhou para Helena, e por um breve momento seus olhos se encontraram em um entendimento silencioso. Talvez, pensou Helena, a condessa estivesse começando a ver que o amor de uma mãe não se definia por laços de sangue, mas por cuidado e dedicação. Apesar das tensões, a decisão sobre a propriedade na Toscana trouxe um alívio temporário. Isabela, após algumas semanas,
anunciou que retornaria à Itália, prometendo visitas periódicas. Sua partida foi um misto de alívio e uma estranha sensação de que algo havia mudado, mesmo que minimamente. A mansão Vasconcelos finalmente pôde respirar novamente, e Arthur e Helena sentiram que, mais uma vez, haviam superado um obstáculo, fortalecendo ainda mais os alicerces de sua família. O futuro, embora incerto, parecia mais promissor, com a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. A partida da Condessa Isabela trouxe um alívio palpável à mansão Vasconcelos. O ar, antes carregado de tensão e olhares avaliativos, voltou a ser leve e acolhedor. Arthur e Helena puderam finalmente desfrutar plenamente da paz e da harmonia que tanto haviam lutado para construir. Os dias voltaram a ser preenchidos com a alegria das crianças, as risadas espontâneas e os momentos de carinho que fortaleciam os laços familiares. Apesar das farpas, a experiência com Isabela deixou uma lição importante. Arthur e Helena perceberam que, por mais que o amor fosse a base de sua família, o mundo exterior nem sempre o veria com os mesmos olhos. Eles aprenderam a ser mais resilientes, a proteger seu núcleo familiar e a valorizar ainda mais a união, que os tornava fortes. Os anos se passaram e a família Vasconcelos floresceu. Gabriel e Sofia cresceram, tornando-se adolescentes vibrantes e cheios de vida. Gabriel, com a doçura herdada de Helena e a inteligência de Arthur, era um jovem sensível e estudioso. Sofia, com sua personalidade forte e seu coração generoso, era uma líder nata, sempre pronta a defender aqueles que amava. A relação entre os dois era de pura cumplicidade, um exemplo de amor fraterno que superava qualquer laço de sangue. Arthur e Helena envelheciam juntos, seus cabelos grisalhos e as rugas de expressão testemunhas de uma vida plena e feliz. O amor entre eles amadureceu, tornando-se mais profundo e sereno, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Arthur continuava a ser um empresário de sucesso, mas sua maior riqueza era a família que havia construído. Helena, por sua vez, dedicou-se a causas sociais, usando sua empatia e sua força para ajudar outras famílias em necessidade, inspirada em sua própria jornada. A Condessa Isabela, embora distante, mantinha contato esporádico. Suas visitas à propriedade na Toscana eram mais frequentes do que à mansão em Paris, mas com o tempo sua postura em relação a Helena e Sofia abrandou. Ela nunca chegou a pedir desculpas por sua frieza inicial, mas seus comentários se tornaram menos ácidos e ela demonstrava um certo carinho pelos sobrinhos netos, especialmente por Gabriel, que sempre a tratou com afeto. Era como se, à sua maneira, ela tivesse finalmente aceitado a nova realidade da família Vasconcelos. Em um dia especial, a família se reuniu para celebrar o aniversário de 18 anos de Gabriel. A mansão estava decorada e amigos e familiares se juntavam para comemorar a maioridade do jovem. Arthur, com um sorriso orgulhoso, fez um discurso emocionante. Há muitos anos, em um avião, eu estava perdido. Tinha um bebê nos braços que chorava sem parar, e eu não sabia o que fazer. Naquele dia, uma mulher com um coração enorme e uma voz suave acalmou meu filho, e sem saber começou a acalmar a minha alma. Ele disse, olhando para Helena, seus olhos cheios de amor. Helena me deu um lar, me deu uma filha, a Sofia, que hoje é a luz da nossa vida, e me ajudou a criar o Gabriel, que se tornou o homem incrível que ele é hoje. Gabriel, emocionado, abraçou Arthur e Helena. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter. Obrigado por tudo, por cada risada, cada conselho, cada momento de amor. Sofia, ao lado deles, segurou a mão de Helena. E você, mamãe, é a minha heroína. Você nos ensinou que o amor constrói as famílias, não importa como elas comecem. A festa continuou com alegria e celebração. Naquele momento, Arthur, Helena, Gabriel e Sofia eram a prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados, superar os maiores desafios e construir um legado que transcende o tempo e as convenções sociais. A história deles era um lembrete de que a verdadeira riqueza de uma vida não está nos bens materiais, mas nos laços de afeto que nos unem, na capacidade de amar e de ser amado, e na coragem de construir a própria felicidade,
um dia de cada vez. A narrativa dramática e cativante havia chegado ao seu clímax, não com um final abrupto, mas com a promessa de uma vida contínua, cheia de amor e de novas histórias a serem escritas. A celebração do aniversário de 18 anos de Gabriel marcou não apenas a maioridade do jovem, mas também um novo capítulo na história da família Vasconcelos. Aquele dia, repleto de discursos emocionantes e risadas sinceras, solidificou a certeza de que o amor, a resiliência e a união eram os pilares inabaláveis daquele lar. Nos anos seguintes, Gabriel e Sofia seguiram seus próprios caminhos, mas sempre com a base sólida que Arthur e Helena lhes proporcionaram. Gabriel, com sua mente perspicaz e seu coração gentil, decidiu estudar administração de empresas, com um foco especial em sustentabilidade e responsabilidade social. Ele via o império de Arthur não apenas como uma fonte de riqueza, mas como uma plataforma para fazer a diferença no mundo, um reflexo dos valores que Helena incutira nele desde cedo. Arthur, orgulhoso, começou a introduzir o filho nos negócios da família, ensinando-lhe não apenas a arte de negociar, mas também a importância da ética e da empatia. Sofia, por sua vez, com sua paixão pela justiça e seu espírito combativo, escolheu seguir a carreira de advogada. Especializando-se em direitos humanos, ela se tornou uma voz para os menos favorecidos, lutando por causas sociais e inspirando-se na força e na dignidade de Helena, que a ensinara a nunca abaixar a cabeça diante das adversidades. Helena, emocionada, acompanhava cada passo da filha, vendo nela a concretização de seus próprios sonhos de um mundo mais justo. Com os filhos adultos e trilhando seus próprios caminhos, Arthur e Helena encontraram um novo ritmo para suas vidas. Eles redescobriram o prazer de viajar juntos, explorando novos lugares e revivendo a paixão que os unira. A mansão, embora ainda fosse o ponto de encontro da família, parecia um pouco mais silenciosa, sem o burburinho constante das crianças. Mas essa quietude era preenchida pela cumplicidade e pelo amor maduro do casal. A condessa Isabela, para surpresa de todos, fez uma visita à mansão alguns anos depois. Ela já não era a mulher fria e calculista de antes. O tempo e talvez a persistente doçura de Gabriel e a dignidade de Helena haviam amolecido seu coração. Ela observou Gabriel, agora um jovem adulto, discutindo negócios com Arthur com uma inteligência notável, e Sofia defendendo uma causa social com paixão. Isabela, pela primeira vez, admitiu, em um tom quase imperceptível, que Arthur havia construído uma família notável. Ela até mesmo elogiou a elegância discreta de Helena, um sinal de aceitação que valia mais do que 1000 desculpas. Em uma tarde tranquila, Arthur e Helena estavam sentados no jardim observando o pôr do sol. Gabriel e Sofia haviam saído para jantar, e a mansão estava em paz. Arthur segurou a mão de Helena, seus dedos entrelaçados, as rugas em suas mãos, contando a história de uma vida compartilhada. Quem diria, Helena? Arthur murmurou, um sorriso nos lábios, que aquele choro de bebê a 30.000 pés de altura seria o início de tudo isso. Helena recostou a cabeça no ombro dele. Foi o destino, Arthur, mas fomos nós que escolhemos transformá-lo em uma história de amor. Uma história que continua a ser escrita a cada dia. Eles permaneceram em silêncio, contemplando o horizonte, a certeza de que a maior fortuna que possuíam não estava em contas bancárias ou propriedades luxuosas, mas nos laços inquebráveis de sua família. O bebê que chorava inconsolável em um avião havia crescido, e com ele uma família havia florescido, provando que o amor, em suas formas mais inesperadas, é a força mais poderosa e transformadora do universo. Os anos continuaram a tecer suas tramas na vida da família Vasconcelos. Gabriel e Sofia, agora adultos realizados em suas carreiras, eram a prova viva dos valores que Arthur e Helena haviam cultivado. Gabriel, com sua visão inovadora, expandiu os negócios da família para novos mercados, sempre com um olhar atento para a sustentabilidade e o impacto social, transformando o legado de seu pai em algo ainda mais significativo. Sofia, por sua vez, tornou-se uma advogada renomada,
cujas vitórias nos tribunais não eram medidas por cifras, mas pelas vidas que ela conseguia transformar, defendendo os direitos dos mais vulneráveis. A mansão, que um dia fora um refúgio, para um pai em luto e um bebê choroso, e depois um lar vibrante para uma família em formação, agora se preparava para um novo ciclo de alegria. Gabriel, seguindo os passos de seu pai em encontrar o amor em um lugar inesperado, conheceu Clara, uma arquiteta talentosa e de espírito livre, durante um projeto de revitalização urbana. O amor entre eles floresceu rapidamente, e não demorou para que a mansão Vasconcelos se enchesse novamente com os preparativos para um casamento. O casamento de Gabriel e Clara foi uma celebração moderna e cheia de personalidade, mas com a mesma essência de amor e união que marcou a cerimônia de Arthur e Helena. Ver Gabriel, o bebê que um dia chorava inconsolável, agora um homem apaixonado e feliz, encheu o coração de Arthur e Helena de uma emoção indescritível. Sofia radiante foi a madrinha, e a condessa Isabela, surpreendentemente, enviou um presente de casamento e uma carta com votos de felicidade, um gesto que selava, de vez, sua aceitação daquela família. Pouco tempo depois, a notícia de que Gabriel e Clara esperavam um bebê trouxe uma nova onda de euforia à mansão. Arthur e Helena se preparavam para a alegria de serem avós, uma nova etapa que prometia renovar as energias e os risos na casa. O nascimento da pequena Lívia, uma menina de olhos curiosos e um sorriso que derretia corações, foi um momento de pura magia. Helena, agora avó, redescobriu a doçura de embalar um bebê, de contar histórias e de ver o mundo através dos olhos de uma criança. Arthur, com um brilho diferente nos olhos, sentia a plenitude de ter construído uma linhagem não apenas de sucesso financeiro, mas de amor incondicional. Ele observava Lívia em seu berço, e em cada movimento, em cada suspiro da neta, via a continuidade de uma história que começou com um choro desesperado e se transformou em uma melodia de felicidade. Sofia, embora ainda dedicada à sua carreira, encontrou em Lívia uma nova fonte de inspiração e amor, tornando-se uma tia carinhosa e protetora. A mansão Vasconcelos, que parecia ter encontrado sua paz, agora pulsava com a energia de uma nova geração, um testemunho vivo de que o amor é um ciclo que se renova, se transforma e se fortalece a cada elo. Sentados no jardim, observando Lívia brincar com Sofia e Gabriel, Arthur e Helena se entreolharam. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa suave trazia o perfume das flores. Olha só para eles, Arthur. Helena sussurrou, a voz embargada pela emoção. Quem diria que tudo isso começaria com um voo turbulento e um bebê chorando? Arthur apertou a mão dela, seus olhos fixos na cena familiar. Foi o nosso milagre, Helena. O milagre de encontrar o amor onde menos esperávamos e de construir uma família que é a nossa maior fortuna. Eles sorriram. A certeza de que a vida, com suas reviravoltas e surpresas, havia lhes presenteado com o maior de todos os tesouros. Uma família unida pelo amor, pela superação e pela promessa de um futuro que continuaria a ser escrito, capítulo por capítulo, com a mesma paixão e esperança que os uniu naquele avião, a 30.000 pés de altura. A chegada de Lívia trouxe uma nova dimensão de alegria e propósito à mansão Vasconcelos. Os corredores que antes ecoavam as risadas de Sofia e Gabriel, agora reverberavam com o balbuciar da neta, e os passos apressados de Gabriel e Clara, que se revezavam nos cuidados com a bebê. Arthur e Helena, em seus papéis de avós, redescobriram a leveza da vida, dedicando-se a Lívia com um carinho que só a sabedoria da idade e a plenitude do amor podem proporcionar. Lívia crescia cercada de amor e histórias. Helena, com sua voz doce, contava-lhe sobre a jornada da família, sobre o voo que uniu seus avós, sobre a coragem de Sofia e a bondade de Gabriel. Arthur, por sua vez, mostrava à neta os segredos do jardim, ensinando-lhe o nome das flores e a importância de cuidar da natureza. A menina era a personificação da esperança, o elo que conectava o passado, o presente e o futuro daquela família tão peculiar.
Sofia, a tia dedicada, era a cúmplice das travessuras de Lívia, ensinando-lhe a rir alto e a questionar o mundo ao seu redor. Ela via na sobrinha a continuidade de seus ideais, a promessa de uma nova geração que cresceria com os valores de amor, justiça e compaixão. Os anos continuaram a passar, e a família Vasconcelos, agora com mais um membro, celebrava cada etapa da vida com gratidão. A mansão tornou-se um ponto de encontro para as diversas gerações, um lugar onde as histórias eram contadas e recontadas, onde o passado era honrado e o futuro abraçado com otimismo. Em um dia ensolarado de primavera, a família se reuniu no jardim para um piquenique, uma tradição que Arthur e Helena haviam estabelecido desde que as crianças eram pequenas. Lívia, agora uma menina de uns 7 anos, corria alegremente, seus cabelos voando ao vento, enquanto Gabriel e Clara a observavam com carinho. Sofia, ao lado de Arthur e Helena, conversava animadamente sobre um caso que estava defendendo. Arthur, com um sorriso sereno, observou a cena. Aquele jardim, que um dia fora testemunha de sua solidão e de seu desespero, agora era palco de uma sinfonia de amor e vida. Ele se lembrou do primeiro dia em que Helena havia entrado em sua vida, daquele voo turbulento, do choro incessante de Gabriel. Parecia uma vida inteira atrás, mas a memória ainda era vívida, um lembrete constante de como a vida pode mudar em um instante. Helena, sentindo o olhar de Arthur, virou-se para ele. Pensando no passado, meu amor? Ela perguntou, sua voz suave. Sempre, ele respondeu, apertando a mão dela. E em como sou grato por cada momento, por cada desafio que nos trouxe até aqui. Olhe para a nossa família, Helena. É a nossa maior obra. Helena sorriu, seus olhos marejados. É a prova de que o amor sempre encontra um caminho, Arthur. Não importa as circunstâncias, não importa os obstáculos. Lívia, correndo em direção aos avós, abraçou as pernas de Arthur. Vovô, vovó, vamos brincar de esconde-esconde. Arthur e Helena se entreolharam, um brilho de cumplicidade em seus olhos. A vida continuava, e com ela, a promessa de novas aventuras, novos desafios e, acima de tudo, a certeza de que o amor que os unira naquele avião, a 30.000 pés de altura, era a força motriz de uma família que havia encontrado sua verdadeira fortuna na união e na felicidade compartilhada. A história, que começou com um choro, terminava não com um fim, mas com a promessa de um ciclo eterno de amor, renovação e alegria, um legado que continuaria a inspirar as gerações futuras. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria rica de memórias e conquistas. Lívia, a neta que trouxe um novo sopro de vida à mansão, havia crescido e se transformado em uma jovem mulher de espírito vibrante e inteligência aguçada. Ela herdara a doçura de Helena, a perspicácia de Arthur e o senso de justiça de Sofia, combinando-os em uma personalidade cativante que era a alegria de toda a família. Com seus 20 anos, Lívia estava no auge de seus estudos universitários, mergulhada em pesquisas sobre sociologia e o impacto das relações humanas na construção de comunidades. Sua curiosidade natural a levou a aprofundar-se na história de sua própria família, uma narrativa que, embora familiar, ganhava novos contornos à medida que ela amadurecia. Uma tarde, Lívia encontrou Arthur e Helena no jardim, sentados em seu banco preferido, observando o sol se pôr. A cena era tão habitual quanto reconfortante. Ela se sentou entre eles, aninhando-se em seus braços, e com uma voz suave, mas carregada de uma curiosidade genuína, perguntou: Vovô, vovó, vocês já me contaram a história de como se conheceram muitas vezes, mas hoje eu queria entender, de verdade, como foi para vocês naquele avião, naquele momento de desespero, encontrar um no outro a força para construir tudo isso. Arthur e Helena se entreolharam, um brilho de nostalgia e amor em seus olhos. Era a primeira vez que Lívia pedia para mergulhar tão fundo na essência de sua origem familiar. Arthur começou, sua voz um pouco embargada pela emoção. Lívia, naquele dia, eu estava no fundo do poço. Tinha perdido a mãe do Gabriel, e ele, um bebê, chorava sem parar.
Eu me sentia incapaz, perdido a 30 mil pés de altura, sem saber como acalmar meu próprio filho. E então, sua avó, Helena, apareceu. Ela não apenas acalmou o Gabriel, mas acalmou a mim também. Ela me mostrou que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados e que a verdadeira força está em se permitir ser vulnerável e aceitar ajuda. Helena apertou a mão de Lívia. E eu, minha querida, estava buscando um novo começo para mim e para sua tia Sofia. Eu tinha meus próprios medos, minhas próprias incertezas, mas ao ver o desespero do seu avô e a inocência do Gabriel, senti que havia um propósito ali. Aquele avião não era apenas um meio de transporte, era um portal para uma nova vida, uma vida que eu nem sabia que desejava. Eles contaram a Lívia sobre a batalha judicial, sobre a chegada da Condessa Isabela, sobre os desafios e as vitórias. Lívia ouvia com atenção, percebendo a profundidade da jornada de seus avós, a coragem que tiveram para desafiar as convenções e construir uma família baseada puramente no amor e na dedicação. Então, o que vocês me dizem é que a nossa família não é definida por sobrenomes ou por laços de sangue, mas pela escolha de amar e cuidar um do outro? Lívia perguntou, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Helena sorriu, acariciando o rosto da neta. Exatamente, meu amor. É a escolha de estar presente, de apoiar, de perdoar e de celebrar cada momento juntos. É a prova de que o amor é a maior das fortunas. Arthur completou, olhando para o horizonte onde o sol já havia se posto, deixando para trás um rastro de cores vibrantes. E é a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode surgir de onde menos esperamos, transformando o inesperado no mais belo dos destinos. Lívia abraçou seus avós com força, sentindo a plenitude daquela história em seu próprio coração. Ela sabia que a narrativa de sua família não era apenas uma história de amor, mas um legado de resiliência, compaixão e a eterna busca pela felicidade que continuaria a inspirar as gerações futuras, provando que o amor, em sua forma mais pura, é verdadeiramente infinito. A conversa com Arthur e Helena ressoou profundamente no coração de Lívia. As palavras de seus avós, carregadas de anos de experiência e amor incondicional, deram uma nova perspectiva à sua pesquisa em sociologia. Ela percebeu que a história de sua própria família era um estudo de caso vivo sobre a formação de laços, a superação de adversidades e a redefinição do que significa ser uma família. Inspirada, Lívia dedicou-se com ainda mais afinco aos seus estudos. Sua tese de doutorado, que inicialmente focava em estruturas familiares contemporâneas, ganhou um novo brilho. Ela decidiu explorar como as famílias não tradicionais, formadas por escolhas e afetos, e não apenas por laços de sangue ou convenções sociais, podiam ser fontes de resiliência e inovação social. A história de Arthur e Helena, com suas reviravoltas e a construção de um lar a partir do inesperado, tornou-se o fio condutor de sua pesquisa, embora anonimizada para fins acadêmicos. Ela passava horas na biblioteca, mas também muitas tardes no jardim da mansão, conversando com seus avós, com Gabriel e Clara, e com Sofia. Cada conversa revelava novas nuances, novas emoções e a profundidade dos laços que os uniam. Lívia não estava apenas escrevendo uma tese, estava documentando um legado de amor. Arthur e Helena observavam a neta com um orgulho imenso. Ver Lívia mergulhar na essência de sua própria história, transformando-a em conhecimento e inspiração para outros, era a maior recompensa por tudo que haviam enfrentado. Eles a viam não apenas como sua neta, mas como a guardiã e a continuadora de uma filosofia de vida que valorizava o afeto acima de todas as coisas. Um dia, Lívia apresentou um rascunho de sua tese para a família. Sentados na sala de estar, com o calor da lareira aquecendo o ambiente, ela leu trechos que falavam sobre a coragem de amar em meio ao caos, a redefinição da paternidade e maternidade através da escolha, e a força da família construída pela superação. Ao final da leitura, a sala estava em silêncio, preenchida por uma emoção palpável. Helena, com lágrimas nos olhos, abraçou Lívia.
Você capturou a essência de tudo, meu amor. Você nos fez reviver cada passo, cada emoção. Arthur, com a voz embargada, acrescentou. É mais do que uma tese, Lívia, é um testemunho. Um testemunho de que o amor verdadeiro não tem fronteiras nem regras, apenas a vontade de se conectar e de cuidar. Sofia, que sempre foi uma defensora da verdade e da justiça, sentiu um orgulho profundo pela sobrinha. Você está dando voz a tantas famílias que, como a nossa, encontraram seu caminho fora do convencional. É um trabalho importante, Lívia. A tese de Lívia não apenas foi um sucesso acadêmico, rendendo-lhe os mais altos louvores, mas também se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Ela palestrou em conferências, compartilhando insights sobre a resiliência familiar e a importância dos laços afetivos. Em cada apresentação, Lívia carregava consigo não apenas o conhecimento teórico, mas a sabedoria prática de uma história vivida, a história de seus avós. A mansão Vasconcelos continuou a ser o epicentro de uma família que crescia e se multiplicava, não apenas em número, mas em amor e em propósito. O choro de um bebê em um avião, que um dia uniu dois estranhos, havia se transformado em uma sinfonia de vidas entrelaçadas, cada uma contribuindo para a melodia de uma família que provou que o amor, em suas formas mais puras e inesperadas, é o verdadeiro legado que se pode deixar para o mundo. A história continuava, não mais em capítulos de drama, mas em versos de gratidão e na promessa de um futuro onde o amor sempre encontraria um caminho. Com a tese de Lívia publicada e aclamada, a história da família Vasconcelos, embora anonimizada, ganhou uma ressonância que ultrapassou os muros da mansão. Lívia, agora uma jovem acadêmica respeitada, continuou sua jornada, usando sua voz para advogar por políticas públicas que apoiassem a diversidade familiar e o bem-estar infantil. Ela se tornou uma ponte entre a academia e a prática, transformando teoria em ação, sempre com a inspiração viva de seus avós. Arthur e Helena, já em uma idade avançada, observavam o mundo com a serenidade de quem construiu algo grandioso. Suas vidas, antes marcadas por perdas e solidão, eram agora um testemunho de plenitude. A mansão, com seus jardins floridos e seus corredores cheios de memórias, era um santuário de amor, visitado frequentemente por seus filhos, netos e, em breve, bisnetos. Gabriel e Clara continuaram a expandir os negócios da família, integrando cada vez mais práticas sustentáveis e responsabilidade social, honrando o legado de Arthur e os valores de Helena. Sua filha, Lívia, era a prova viva de que a nova geração estava pronta para levar adiante os ideais de seus avós. Sofia, por sua vez, tornou-se uma figura proeminente na defesa dos direitos humanos, com uma reputação impecável e uma paixão inabalável por justiça. Ela era a voz dos que não tinham voz, e em cada vitória sentia a presença e a força de sua mãe, Helena. A condessa Isabela, já bastante idosa e com a saúde mais frágil, surpreendeu a todos com uma última visita à mansão. Desta vez, não havia frieza em seu olhar, apenas uma melancolia suave e um respeito recém-descoberto. Ela passou horas conversando com Helena, compartilhando memórias da falecida mãe de Gabriel e, pela primeira vez, expressando um arrependimento genuíno por sua postura inicial. Helena, ela disse, sua voz fraca, mas sincera, eu estava errada. Você construiu uma família que minha prima teria se orgulhado. O amor de vocês é a verdadeira herança de Gabriel. Aquele momento de reconciliação, tardio, mas profundamente significativo, trouxe um fechamento para uma ferida antiga. Em uma tarde de outono, com as folhas caindo suavemente no jardim, Arthur e Helena estavam sentados em seu banco preferido, de mãos dadas. O sol poente pintava o céu com tons dourados e avermelhados, e uma brisa suave trazia o perfume das flores. A vida havia sido generosa com eles, e eles haviam sido generosos com a vida. Arthur, sentindo o peso dos anos, mas a leveza do coração, virou-se para Helena. Helena, minha querida, quem diria que aquele avião nos levaria tão longe?
Que um choro de bebê nos traria tanto amor. Helena sorriu, seus olhos fixos no horizonte. Foi um voo para o destino, Arthur. Um destino que escrevemos juntos com cada sorriso, cada lágrima, cada superação. O amor nos deu asas e a família nos deu raízes. Eles permaneceram em silêncio, absorvendo a beleza do momento, a plenitude de uma vida bem vivida. A história de Arthur e Helena, que começou com um encontro improvável e um ato de compaixão em meio ao caos, havia se transformado em um épico de amor, resiliência e a construção de uma família que desafiou todas as expectativas. Não era apenas uma história sobre um homem rico e uma mulher simples, mas sobre a universalidade do amor, a capacidade humana de se reinventar e a força indomável do espírito. A narrativa, agora, não era mais apenas deles, mas de todos, que acreditam que a maior fortuna da vida reside nos laços invisíveis, mas inquebráveis que nos unem. O capítulo final não era um adeus, mas um convite a contemplar a beleza de uma vida que, mesmo com seus desafios, floresceu em um jardim de amor eterno. O tempo, com sua marcha inexorável, continuou a esculpir novas paisagens na vida da família. Vasconcelos. Arthur e Helena, agora em seus anos mais dourados, viviam uma existência de paz e profunda gratidão. A mansão, outrora um palco de dramas e desafios, era agora um refúgio de memórias preciosas e risadas de gerações. Os cabelos brancos e as rugas em seus rostos eram mapas de uma vida plena, cada linha contando uma história de amor, resiliência e a coragem de construir um destino. Eles passavam os dias no jardim, que Arthur havia transformado em um paraíso particular, ou na biblioteca, relendo livros e compartilhando silêncios confortáveis. As visitas de Gabriel, Clara, Sofia e, claro, Lívia, agora uma professora universitária renomada, eram os pontos altos de suas semanas. Lívia com seus próprios filhos, os pequenos Arthur e Helena, homenagens emocionadas aos avós, trazia a promessa de um futuro ainda mais brilhante e repleto de amor. Os bisnetos corriam pelos mesmos corredores onde Gabriel e Sofia haviam brincado, e a mansão ecoava novamente com a alegria inocente da infância. Arthur e Helena observavam a cena, seus corações transbordando. Aquele choro de bebê em um avião, que parecia tão distante, havia germinado uma árvore genealógica robusta, cujos galhos se estendiam em direção ao futuro, carregando os frutos de um amor que desafiou todas as probabilidades. A história de Arthur e Helena, contada e recontada por Lívia em seus trabalhos e palestras, tornou-se um farol de esperança para muitos. Era a prova viva de que a família não era uma mera convenção, mas uma construção do coração forjada na compaixão, na aceitação e na escolha diária de amar e proteger. Em uma noite estrelada, Arthur e Helena estavam sentados na varanda, envoltos em um cobertor macio. O ar estava fresco e o aroma das flores noturnas pairava suavemente. Arthur segurou a mão de Helena, seus dedos entrelaçados em um gesto familiar de carinho e segurança. "Você se lembra, Helena?" Arthur começou, sua voz suave. "Daquele dia no avião. Eu estava tão perdido, tão certo, de que minha vida havia terminado." Helena sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. "E eu, Arthur, estava buscando um novo começo, sem saber que o destino me aguardava a 30.000 pés de altura, com um bebê chorando e um homem de coração partido." Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo, não precisando de mais palavras. A vida deles havia sido uma jornada extraordinária, um testamento à força do amor que transcende o sangue, as convenções e as expectativas. Eles haviam encontrado um no outro não apenas um parceiro,